Fala pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Marcos Mota, cirurgião plástico, e esse é o canal do Cirurgião Plástico Sensato. Bom, hoje a gente vai falar sobre toda a jornada que o paciente faz até conseguir realizar o seu sonho da cirurgia plástica. Todas as etapas, tudo que envolve esse sonho de vocês. Isso gera muita dúvida, muita curiosidade por parte de vocês. Então hoje a gente está aqui para isso, para chegar a esses detalhes, falar tudo como é que funciona até esse sonho acontecer. Bom, para a gente fazer uma cirurgia acontecer, a gente precisa de planejamento. Como tudo na vida, nós temos que planejar. Planejar o quê? Planejar o que vai ser feito, por que vai ser feito e como vamos fazer essa cirurgia acontecer. Bom, gente, tudo começa com a consulta. A consulta, como nós já falamos aqui anteriormente, ela é o ponto de partida para todas as outras etapas. É nela que nós vamos ver se o sonho, se a vontade do paciente está de acordo com as possibilidades cirúrgicas, técnicas do procedimento que vai ser realizado. Então, é muito comum, às vezes a gente vê um paciente que chega com informações que não são reais, não são verdadeiras, que ouviu falar na internet, que ouviu com alguma amiga, que não condizem essas informações com a realidade. Então, na consulta, a gente vai chegar a uma conclusão sobre o que é a cirurgia que você quer fazer e por que ela vai ser feita. A gente tem que pensar assim, não, por que eu estou fazendo essa cirurgia plástica? É porque eu quero melhorar a minha autoestima? Joia, ótimo motivo. É porque eu quero emagrecer? Aí a gente vai ter que conversar. Cirurgia plástica não é um método de emagrecimento. Ela ajuda no contorno corporal, ajuda muito, mas não é método de emagrecimento. Então esses detalhes todos a gente vai conversar bastante durante a consulta. E daí, a partir desse, o que é a cirurgia? Por que você está realizando essa cirurgia? Nós vamos chegar a como nós vamos fazer a cirurgia. Nós vamos falar agora sobre todas as etapas, né, que envolvem essa cirurgia. Não é nada complicado, viu, gente? Não é nada complicado, mas requer uma certa dedicação, um certo planejamento, tá bom? E no final das contas, dá tudo certo. Algumas coisas importantes nesse planejamento que devem ser pensadas antes da cirurgia acontecer é o planejamento financeiro, é óbvio, né? Toda cirurgia envolve vários custos. E passando nesse ponto, a gente pergunta, doutor, faz vídeo falando dos preços da cirurgia. Gente, a gente não pode. É vedado ao médico, é proibido ao médico pelo Conselho Regional de Medicina a divulgação de valores de cirurgia, principalmente em redes sociais. E, além disso, uma coisa que é importante com relação aos custos, é que os custos de uma cirurgia, eles não são fixos. Não é assim, ó, mamoplastia custa tanto, abdominoplastia custa tanto. Vai depender de cada situação, da complexidade técnica de cada caso. Então, às vezes a sua amiga fez a cirurgia, né, teve um custo, a outra fez a mesma cirurgia, entre aspas, teve outro custo, e é isso mesmo. A gente não é uma coisa fixa, não é como um bem material, né? Um computador, uma televisão que tem aquele custo fixo. Por quê? A gente identifica durante a consulta certas nuances, certas sinais que vão dizer para a gente, ó, essa cirurgia ela é mais complexa. Então é natural que o custo aumente ou diminua de pessoa para pessoa. Bom, a outra coisa
é a questão do planejamento operacional, que a gente chama. Como você vai ser cuidada, quem vai te ajudar durante o pós-operatório, seja nos primeiros dias, ajudar com curativo, se você vai estar de licença no trabalho, vai tirar férias, precisa de atestado, tudo isso, gente, é muito importante de ser planejado antes. Isso vai fazer toda a diferença na sua recuperação. Então, gente, como a gente já conversou, tudo vai começar na consulta. Na consulta, a gente vai falar o que é o procedimento que você está querendo fazer, por que você quer fazer, nós vamos discutir isso aí e orientar todos esses detalhes. E aí nós vamos examinar e te explicar como a sua cirurgia vai ser feita. Isso é muito importante. A consulta ela não pode ser um oba-oba, você vai ficar linda, vai ficar maravilhosa. Eu, pelo menos, não trabalho desse jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar explicar da maneira mais compreensível, mais simples possível, como é a cirurgia e o que ela pode fazer por você, de que maneira ela pode te ajudar. Então é importante, na minha opinião, que o paciente compreenda o tamanho da cirurgia, o que vai ser feito, o que é possível de melhorar, o que não é possível de melhorar. Certo? E isso tudo na consulta a gente vai definir. E uma vez definido o que vai ser feito, a gente vai passar a parte dos exames. Os exames de sangue, os exames de laboratório, os exames de imagem. Essa parte dos exames, pessoal, ela é muito importante para o que a gente chama de gestão de risco. Então, muita gente me pergunta na consulta, doutor, tem risco? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Risco, claro que tem. Infelizmente, não é possível fazer nenhum procedimento médico, por menor que seja, sem risco algum. Agora, esse risco, ele deve ser compatível com o procedimento que nós estamos nos propondo a fazer. E o que significa isso? Vamos lá. Como é que a gente identifica o risco? Tudo começa na conversa. Durante a consulta, a gente vai fazer um monte de perguntas que, no final das contas, a gente está querendo identificar situações ou condições do paciente que aumentem o risco, né? Doenças crônicas, história de cirurgias prévias, tudo isso alergias, tudo isso a gente está querendo saber aí, ó, tem alguma coisa aí que vai atrapalhar ou vai aumentar excessivamente o risco da cirurgia? Tá. Uma vez passada essa etapa, os exames que a gente pede, seja exames de sangue, seja exames de imagem, também tem esse objetivo. Para a gente operar uma cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva, que a gente fala, não é uma urgência, a saúde tem que estar muito bem. Então, não pode ter uma anemia, não pode ter problema de coagulação, rim tem que estar funcionando bem, fígado tem que estar funcionando bem, tem que ter proteína suficiente para fazer uma boa cicatrização. Tudo isso vai ser feito, avaliado nos exames. E outro, quando vai fazer cirurgias de mama, a gente sempre pede algum exame de imagem, uma mamografia, um ultrassom, para ver se aquela mama que a gente vai atuar sobre ela não tem algum problema prévio. Então, e daí, além disso, além dos exames de laboratório, além dos exames de imagem, nós vamos fazer também o que a gente chama de risco cirúrgico, que é uma consulta com o cardiologista, onde ele vai também examinar a parte cardiovascular. E aí a gente vai ter uma liberação do cardiologista para poder fazer a sua cirurgia com segurança. E aí, além disso, aí já mais próximo da cirurgia, há também a avaliação do anestesista, que daí ela é importante para ver se o paciente está em condições de passar pela anestesia que está sendo proposta para ele. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter uma boa ideia do risco. E esse risco, ele nunca vai ser zero. Ele tem que ser muito baixo. Porém, zero não tem jeito. A única maneira de a gente ter um risco zero seria
não operar. Tá certo? Muito bem. Bom, gente, feita essa parte de exames, tá tudo certo, tudo liberado, pronto, chegou o grande dia. Então vamos fazer a sua cirurgia. A cirurgia deve ser feita num local que tenha condições de infraestrutura, de equipamentos, de suporte para realizar a sua cirurgia com segurança. Então não dá para a gente fazer a cirurgia em qualquer hospital pequenininho, principalmente as cirurgias maiores. Tem que ter uma retaguarda para deixar-nos tranquilo no caso de acontecer algum problema, tá certo? Essa é a segunda parte. Legal, fez a cirurgia, aí nós vamos entrar em outra fase super importante, que é a fase do pós-operatório. E essa fase, gente, também tem que ser pensada antes. O pós-operatório, você não pode deixar para pensar nele ali depois que fez a cirurgia. Ah, tá, agora eu vou ver como é que eu vou me cuidar, quem vai cuidar de mim, quem vai me ajudar. Não. Tudo isso começa lá atrás. Cada cirurgia vai ter o seu pós-operatório próprio, seus cuidados próprios, e tudo isso a gente vai explicar durante as suas consultas. Mas esse planejamento, por exemplo, de licença de trabalho ou férias, tem que ser visto antes. Quem vai te ajudar com as atividades diárias, seja da casa, seja de filhos, seja no próprio trabalho. Tudo isso tem que ser pensado antes, para você ter esse tempo de recuperação reservado para sua recuperação e não com a cabeça pensando em 1 milhão de outras coisas. Tá? O pós-operatório deve ser um tempo que você tira para você, certo? Muito bem. Passou esse período todo de pós-operatório, aí sim, aí a gente chegou na concretização do seu sonho. Aí sim você realizou a sua cirurgia plástica, tá certo? Vocês viram que são muitas etapas, né, gente? É muita coisa para a gente pensar. Mas não é nada difícil, tá? É só uma questão de pensar certinho, planejar certinho, que dá tudo certo. Gente, eu acho que o recado que eu queria dar nesse vídeo é esse. É claro que tem muito mais detalhes e a gente pode futuramente discutir com maior profundidade isso aí, mas acredito que essas são as etapas principais que o paciente vai passar até realizar, até conseguir realizar a sua cirurgia plástica. Tá joia? Bom, um grande abraço e até a próxima.